Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje vamos continuar abordando uma série de assuntos sobre o tema As Verdades Centrais da Fé Cristã. E hoje iremos falar de mais um assunto importante, a Bíblia, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, inspirada e inerrante Palavra de Deus, em que nós vemos aí muitas denominações, muitos conceitos, muitas ideologias querendo até modificar a Bíblia Sagrada, traduzindo ela ao seu bel prazer, para se adequar à sua vida de pecado, anulando algumas verdades dela. E a gente sabe que a própria Bíblia fala, né? Deus nos ensina e fala que aquele que tirar ou acrescentar apenas um tio de toda ela já se torna anátema, né? Então, vamos ver o que a Bíblia Sagrada, vamos ver o que o texto nos ensina, que o Espírito Santo nos instrui. Vamos lá? 2 Timóteo 3, capítulo 3, verso 10 ao 17, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Instruções do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo lembra a Timóteo que ele conheceu de perto sua doutrina, modo de viver, fé e perseverança, bem como as perseguições sofridas por causa do Evangelho. Em contraste com os falsos mestres, o apóstolo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância. As Sagradas Escrituras, capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O ponto culminante do texto afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, e por isso é plenamente confiável e útil para ensinar a verdade, repreender o erro, corrigir o caminho e educar na justiça, com o propósito de tornar o servo de Deus maduro e plenamente preparado para toda boa obra. Somente a Escritura, não pensamentos humanos, não ideias humanas, somente a Escritura. A Escritura por si só, ela já é fácil de interpretar. A gente que gosta, né, de enfeitar muito ela, né? Mas a gente lê com humildade, pedindo para o Espírito Santo abrir e clarear a nossa mente, ela consegue transmitir aquilo a qual está sendo enviada para a nossa vida. Então, confiança total na Escritura precisamos ter. Se a Bíblia procede de Deus, ela é verdadeira, autoritativa e suficiente. O cristão pode firmar sua fé e sua vida nela sem relativizá-la. Não tem relativismo. Não tem essa conversa, é relativo. Não. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. Eu faço o que a Bíblia manda eu fazer. Eu obedeço o que a Bíblia manda eu obedecer. Eu não faço aquilo que a Bíblia fala para mim não fazer. É isso. Não é o que o homem pensa. Não é o que o pensamento de uma denominação pensa. É o que a Bíblia e uma denominação, uma linha, estiver alicerçada na palavra de Deus, com certeza ela tá fluindo a verdade. Então ela também vive nas verdades da Escritura Sagrada. Formação espiritual contínua. A palavra não apenas informa, mas transforma. Olha que importante. Ela não apenas informa. A Bíblia não é um
livro de informação, ela é de transformação. Ensina, confronta, corrige, molda o caráter segundo a justiça de Deus. O que ela nos dá? Perseverança em tempos difíceis. Assim como Paulo e Timóteo, a igreja hoje enfrenta oposição e engano. A permanência fiel na Escritura é o antídoto contra todo o erro. Então, ela dá perseverança em tempos difíceis. Estou passando por um momento difícil, a gente vai ver na Bíblia. No mundo tereis aflições. Mas mas a minha igreja fala que aquele que passa por problemas está em pecado, está em maldição. Para! Aonde está isso na Bíblia? O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Paulo falou, olha, eu tenho sofrido perseguições. Mas aí, Paulo, vamos desistir? Não, de todas. O Senhor me livrou. E olha que muito importante. Para alguns, o chamado de Deus vai ser como a de Paulo. O que ele falou para Ananias? Vai lá, que esse para mim é um vaso escolhido. Ô, glória! Pronto, vou pregar vou ser labareda. Não. Para mim é um vaso escolhido. E ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome. Qualquer propósito, ele vai sofrer pelo meu nome. Mas ele vai aprender, porque de todas eu vou livrá-lo. Então, o que Deus quer de nós? Em momentos difíceis, permanecer fiel. Fiel na bonança, fiel em navegar em águas tranquilas, é fácil. Mas agora, quando vem na tempestade, quem somos nós? Preparação para o serviço cristão é o que a Bíblia nos instrui. A Bíblia capacita o crente para toda boa obra, tornando-o apto a viver e servir de modo agradável a Deus. Eu quero me entregar, eu quero fazer a obra. A Bíblia nos ensina o que fazer, como fazer, para quem fazer e o que receber por aqueles que fazem a obra de Deus. Então, 2 Timóteo 3, 10, 17 afirma que a Bíblia é inspirada e inerrante palavra de Deus, fundamento seguro da fé cristã. Permanecer nela é o caminho para a salvação em Cristo, o crescimento espiritual e uma vida frutífera para a glória de Deus. A Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Tão maravilhoso e sobrenatural que, mesmo escrita há muitos anos atrás, ela tem efeito ainda hoje e terá amanhã para a nossa vida. Quer resposta? A Bíblia Sagrada tem. O problema é que Oséias fala qual é o problema. O meu povo perece por falta de conhecimento. Ninguém se aprofunda nas Escrituras Sagradas. É mais fácil ouvir um pensamento de alguém, de homens, do que verdadeiramente entrar nas Sagradas Escrituras. Que nós viemos aprender com nossos irmãos relatados na Bíblia, os crentes de Bereia, que Paulo ministrava e ensinava, e eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando estava dentro da palavra de Deus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Muito obrigado pela tua palavra e instrução de fé para a nossa vida. Que em nome de Jesus, que nós não viemos se apartar dela e que a cada dia viemos mergulhar, se aprofundar nela, Pai. Pois ela é vida e viva e eficaz para a nossa vida. Que o Senhor nos desperte para todos os dias, Senhor, examinar as tuas palavras, que são vivas e verdadeiras até hoje. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde. Em nome de Jesus.